tudo bem com você? Sou Sofia Figueiró e estou aqui para mais um podcast Seja Sua Paz. Um espaço onde a gente fala de desenvolvimento pessoal, de crescimento, evolução, tomada de consciência. E hoje a minha convidada especial é a Janice Oliveira, uma consteladora familiar que teve uma ideia incrível e fez uma conexão muito importante que pode ajudar muitas pessoas. Seja bem-vinda, Janice. Uma alegria ter você aqui comigo hoje. Gratidão pelo convite, quero te agradecer imensamente por ter me convidado para estar aqui para falar um pouquinho desse processo de conhecimento, autoconhecimento e transformação. Eu sou Janice Oliveira e atuo hoje como consteladora familiar no emagrecimento. Ou seja, nós olhamos para o emagrecimento, trazendo o seu sistema familiar para explicar o porquê você engorda ou o porquê você não consegue emagrecer. Muito legal. Nossa, eu já tive na verdade, duas constelações que a cliente veio querendo olhar para isso. E como foi transformador? Uma delas chegou a perder, né, eliminar quase 8 quilos num período de 3 meses pós-constelação. Foi muito eficiente. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre, né, quem é você, porque como você chegou até esse universo das constelações, né? Por onde que você conheceu a constelação familiar, desde quando você trabalha com isso, para as pessoas poderem saber um pouquinho mais sobre quem é você. Sofia, eu comecei a trabalhar com emagrecimento há mais ou menos uns 5 anos atrás. Então, eu fiz várias formações em coach, PNL, e trouxe isso para dentro do emagrecimento. E quando eu comecei a atuar na área do emagrecimento, antes de começar o processo, essas mulheres elas passavam por um encontro individual comigo, onde elas contavam uma história delas. Tanto que hoje eu tenho ali uma caixa com mais de 20 cadernos, com muitas histórias Que legal. fantásticas de mulheres, só que eu não sabia que isso já era uma constelação familiar, né? Então, nós não utilizávamos boneco, não utilizávamos nada. Eu simplesmente colhia a história e dentro da história nós íamos vendo todas as crenças e fazendo um diagnóstico do porquê essa mulher estava engordando. E depois de 2 anos de atendimento, eu conheci a constelação familiar. E aí eu falei, gente, eu já faço isso. Então eu preciso ir aprimorar esse conhecimento para poder ajudar e contribuir mais com esse processo de transformação. E foi isso que eu fiz. Mas primeiro, Sofia, eu precisei fazer em mim, fazer toda essa busca em mim, esse olhar para dentro de mim, porque nós temos questões familiares e que nós precisamos olhar para isso para que a nossa vida caminhe. Então, eu fui uma menina compulsiva. Eu tive bulimia aos 15 anos de idade. Eu Nossa. desenvolvi esse distúrbio alimentar com 15 anos de idade. Só que naquela época ninguém sabia que era um distúrbio. Todo mundo achava que era uma gastrite nervosa. Enfim, os médicos tratavam como isso. E depois de conhecer a constelação familiar, eu entendi o porquê eu desenvolvi tanto a bulimia como a compulsão alimentar. Que, na época, quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, a minha mãe tentou me abortar. E hoje eu já falo disso com muita facilidade, com alívio no meu coração, sem julgamento, sem crítica e sem culpa. Então, eu descobri, né, na constelação, vivendo esse processo de estudo e passando pelo processo de constelação, que eu desenvolvi esses distúrbios para chamar a atenção da minha mãe. Né? Então, às vezes as pessoas estavam todas almoçando e eu comia rápido, em grande quantidade, e corria para o banheiro e começava a passar mal. Então, todo mundo largava os seus pratos para vir cuidar de mim. Então, era uma forma inconsciente que a minha mente encontrou de chamar a atenção, por eu ter vivido uma espécie de abandono, de não aceitação da minha mãe com relação à gestação. Entendi. E eu Uau! consegui, e foi assim, foi para mim transformador, e por isso que eu falo que hoje nós estamos no GPS, eu já tenho, né, um entendimento, assim como você também, nós já temos um entendimento muito maior de tudo isso, de como nos libertar, de como viver uma vida mais leve. Porque isso não é culpa, e eu costumo dizer sempre, antes de qualquer coisa, de live,
Nós não estamos aqui nem para culpar e nem para julgar os nossos pais. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para aceitar que tudo foi como foi e que eles fizeram aquilo que eles deram conta. E quando a gente descobre isso e começa a trazer isso para a nossa vida, ela se torna mais leve. Então, eu não preciso mais desse excesso de peso para viver. Por isso que faz todo sentido nós olharmos para isso, para o emagrecimento. E estando há 5 anos aí nessa caminhada, eu já tenho mais de 4.000 mulheres atendidas, com resultados fantásticos, de 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos, 70 quilos. Mulheres que transformaram não somente o corpo, mas a vida. Nossa, que incrível, muito legal, Janice, muito legal mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, quando você começou, você nunca chegou a ter excesso de peso porque você desenvolveu a bulimia, né? Então, ao mesmo tempo Não, que você não, é, comia, você não ficava com aquilo para você, você punha para fora. ir para É, fora. como que você conseguiu, né? Você ficou com isso, esse sintoma por muitos anos? Você só conseguiu se livrar disso depois que você entrou em paz aí com você mesma e com a sua Não, mãe, não, ou você não. já tinha conseguido esse equilíbrio aí? E como foi, assim? Conta um pouquinho para Eu mim. tinha bulimia, e aí eu passei na faculdade, eu passei no vestibular para fisioterapia. Então eu comecei uma briga muito grande interna, porque como é que eu vou para a faculdade e vou continuar fazendo isso? Uhum. Então, no começo da faculdade, eu não comia, eu passava o Hum. dia inteiro sem comer, por medo de fazer aquilo e as pessoas verem e me julgar, porque eu não sabia o que era, né? Até então a gente não entendia que Sim, era um distúrbio. sim. Nossa, que desafio, né? Foi muito forte, assim, de passar, assim, naquela época, né, a faculdade de fisioterapia era integral, então você entrava às 7h30 da manhã e saía às 5 horas da tarde. Então eu passava o dia inteiro sem comer para não passar isso na frente das pessoas. E quando eu chegava em casa, às vezes, eu comia um pão inteiro, sabe aqueles pães caseiros, assim? Então eu comia um pão inteiro, eu abria, passava manteiga nele, comia, e depois eu corria para o banheiro. Ou seja, lá eu podia fazer aquilo que eu fazia sempre. Porque já era tão automático viver aquilo, que às vezes eu já nem precisava mais estimular o vômito. Era automático. Eu terminava de comer, corria para o banheiro e vomitava. Nossa. E Era um tantas, absurdo, eu uma pergunto, tortura sabe, muito porque grande. tem tantas pessoas, tantas meninas, né, tantas pessoas passando por isso e às vezes olham para isso como algo sem solução, né? Algo que condenou, que acabou com a vida delas, assim. Eu sei porque eu atendo muitas pessoas, já passaram muitas pessoas por aqui com esse sintoma, né? Com esse distúrbio. Então, quando a gente encontra os recursos, ou por através de terapia, ou por através de mecanismos internos, assim como você fez, né? Por Eu conta da encontrei um faculdade, porquê muito você forte, encontrou né? uma razão maior para parar com aquilo. Então é possível, né? Mostrar que é possível, que a gente não é nada, a gente está. Da mesma forma como É a isso. gente está, a gente pode deixar de estar. Simples assim. Não é Simples tão assim. simples, mas é simples assim. A decisão, É, né, a tomada de decisão, mesmo que inconsciente, ela é, sim, muito simples. Então tá, a partir de hoje eu nunca me esqueço, né? Eu na adolescência fumava. E quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho, eu tive meu filho mais velho com 16 anos. Eu peguei um cigarro, falei para todo mundo, assim, para os meus amigos: esse é o último cigarro que eu vou fumar. Nunca mais vocês vão me ver fazendo isso. Porque agora eu sou mãe. E eu olha o fumava porquê. pra caramba. E eu fumei aquele cigarro e nunca mais. Então, assim, é uma decisão, né? E eu já fumava há anos. Sei lá, uns 2 anos, pelo menos. E é assim, uma decisão. Não tem esse negócio, eu vou tentar parar. Não, não tem eu vou tentar. É uma decisão, acabou e acabou, ponto. E Né? nós não estamos aqui, né, Sofia, dizendo que é fácil, porque não é fácil. É um processo muito difícil. O Sim. emagrecimento não é um processo fácil. Por isso eu acolho todas as mulheres no meu coração e digo para elas: eu sei que não é fácil, mas eu sei que é Possível. possível. É possível. E depois de uma certa idade, eu desenvolvi a compulsão. Então, eu fui uma mulher compulsiva por comida,
por sexo, por álcool, por compras, porque quem é compulsiva é compulsiva. Não é eu sou compulsiva por doce, ou Não, eu sou compulsiva. só Não, troca o objeto, né? De é desejo. compulsiva. Ponto. Então, eu tinha roupas que não usava, sapatos que não usava, bolsas que eu nem sabia que tinha, porque eu estourava cartão, comprava. Eu era compulsiva por álcool. Então, se eu começasse a tomar uma cerveja, eu não conseguia tomar uma cerveja. Eu não conseguia fazer isso. Então, a minha válvula de escape era um pote de sorvete, uma barra de chocolate e uma caixa de bis todos os dias. Uau! Todos os dias. E todo dia eu dizia para mim: vai lá, toma aquele sorvete, tudo de uma vez, que amanhã você começa. E o amanhã nunca chegava. Eu costumo dizer que eu tive praticamente uma overdose de doce. Então, num certo domingo, eu comi tanto doce, tomei cerveja, comi doce, tomei cerveja, e fica tudo assim. Você termina esse, vai para o outro, termina esse, vai para o outro, e nunca tá bom. Então, eu praticamente desmaiei sozinha, e eu comecei a vomitar muito, e eu passei muito mal, muito mal. Naquele dia, eu disse: a partir de amanhã, isso vai mudar. Eu me arrepio, porque, assim, é um fato que eu vivi. É um fato que eu vivi. E por isso muitas mulheres, elas chegam, porque eu sou compulsiva. E às vezes essa mulher, ela nem sabe Nem o que é. é, né? Às vezes ela só tem um descontrole diante do alimento. Não é uma compulsão, porque a compulsão a gente É não muito. consegue É, parar. É desesperador. sim, com certeza. Mais uma vez, eu me curei sozinha, estudando, em busca, sabe? Nesse autoconhecimento, eu mergulhava e falava: não, eu preciso descobrir, porque eu preciso sair daqui, porque aqui está doendo muito. Eu não posso mais continuar aqui. E o que levou eu a desenvolver essa compulsão? Eu estava sozinha, eu morava sozinha, então eu só trabalhava. Então, todo esse excesso esconde uma falta. A falta de quê? A falta, às vezes, de uma companhia, a falta, às vezes, de um carinho, de um colo, de uma atenção. E aí a gente olha para a mãe, e aí vem o sistema familiar. Lembra que eu contei no começo que a minha mãe tentou me abortar? Então, o sentimento e a dor da rejeição continuavam aqui comigo. Então, todo excesso esconde uma falta que eu senti quando a minha mãe tentou me abortar. A falta de amor, a falta de desejo por essa filha nascer. E depois de entender o porquê a minha mãe fez o que fez, hoje eu consigo olhar para ela com tanto amor, com tanta gratidão, por ela ter me deixado viver. Por ela, apesar dos pesares, apesar de estar vivendo tudo o que ela viveu, passando pelo que ela passou, ela disse sim para mim. Então, esse excesso era só porque eu tinha uma falta que estava internamente em mim. Porque para minha mãe, ela tinha me dado amor. Para minha mãe, ela tinha me dado o que eu precisava naquele momento. Só que eu não recebi dessa forma. Então, Uhum. muitas vezes, o que eu falo para as minhas alunas é: eu sei que você fala que você ama o seu filho fazendo isso com ele. Mas às vezes você precisa olhar, será que ele está recebendo isso como um amor? É, Porque não porque é aquilo que eu dou, é aquilo que ele recebe. isso é como a pessoa recebe, sente aquilo, né? É muito louco isso, porque a métrica nunca é a mesma. Se fosse a mesma, tudo seria perfeito, né? Mas não é assim que funciona. Então, às vezes a mãe está achando que está dando o seu melhor, por exemplo, trabalhando o dia inteiro para poder dar o melhor estudo para o filho, a melhor qualidade de vida para o filho. E o filho só vê a ausência. Minha mãe não me ama porque ela não fica comigo. Se ela me amasse, ela estaria aqui comigo. Então a mãe está achando que está fazendo o melhor e o filho está recebendo só o que falta. Só o tempo que ela não tem com ele. Ou então, ao contrário, a mãe se larga de trabalhar, se dedica 100% só a ficar com o filho, cuidar do filho e tal. E o filho, olha, minha mãe não se esforça para me dar o melhor, minha mãe não vai trabalhar para me dar o que eu quero ter. Entende? Então, assim, e não é por julgamento que o filho faz Não. isso, só é porque é o que ele sente. E tá tudo bem, cada um sente da forma como dá conta, né? Então, quando a gente consegue ter esse olhar livre de julgamentos, a gente consegue ver o que está por trás das dinâmicas, né? O que leva a pessoa a se sentir assim e ver que o outro não é o vilão,
que é só a forma como você enxergou, Como né? você enxergou, é isso mesmo. É muito mais leve olhar por esse prisma, por essa ótica, do que olhar porque minha mãe trabalha o dia inteiro e não cuida de mim. E a mãe olhando, nossa, eu trabalho, me mato de trabalhar para poder dar de tudo para esse menino e ele ainda acha que é pouco, E ele né? ainda acha que é pouco, que não tá bom ainda Isso. reclama, né? Então, assim, a vida é muito louca, né, Janice? A vida é muito louca, porque É isso. as pessoas parecem que estão em frequências diferentes, assim, e estão, né, de fato, né? Enquanto um tá achando que tá fazendo o seu melhor, o outro tá achando que o outro não tá fazendo nada. E isso em todas as relações, não é só entre mãe e filho, né? A gente vê Em tudo. tudo. Eu falo muito da mãe, porque a maioria das constelações que eu faço para o emagrecimento, Tem muitas vezes relação, né? está relacionada à mãe. Por quê? Porque mãe é vida, mãe é nutrição. Então, se falta aquela nutrição, por exemplo, eu costumo dizer assim: imagina você bebê, que a sua mãe te colocou lá no berço, ou te colocou no carrinho, e foi fazer os afazeres da casa, que é o normal. Então você começou a chorar porque tinha uma etiqueta te machucando. A etiqueta da sua roupa estava te machucando. Só que a sua mãe não sabia que era etiqueta. Então ela simplesmente te dava o peito porque ela achava que você estava com fome. Então, o que você foi criando ali? Um mecanismo na sua mente inconsciente de que toda vez que você está triste, de toda vez que você chora e que está desconfortável, a comida te acalma. A comida te acalma. Então, por quê? Porque você aprendeu isso lá. Mas foi de propósito? Foi por maldade? Não. Foi só o que foi. E ponto. Foi só o que foi. Hoje você precisa olhar para você e entender de onde vem esse excesso, porque está escondendo alguma falta e a gente precisa descobrir. E a constelação e o meu programa Lapidando Mulheres, que é o nome do meu programa, que nós trabalhamos 2 meses, além da constelação, 2 meses dessas mulheres em grupo, vai trazer esse autoconhecimento, vai trazer essa consciência e esse amor próprio. Maravilha, Janice, muito legal. Me conta um pouquinho como funciona o programa. Você lança uma vez a cada tempo, assim? Você tem agendas programadas ao longo do ano? Ou conforme a demanda você abre uma turma? Como que funciona, assim, para quem quiser ter acesso, né, ao programa, entender um pouquinho melhor como funciona esse trabalho? Inclusive, agora, o programa Lapidando Mulheres está com inscrições abertas. Há 6 meses, eu não abria, né? Então, eu deixei um tempo ele lá, e agora eu decidi abrir, porque assim, as mulheres estão pedindo muita procura, elas querem viver esse processo, porque elas ouvem, né, os depoimentos, então eu faço live com as mulheres que passam pelo programa. Esse programa ele tem uma duração de 2 meses, ou seja, são 60 dias dentro do Lapidando. Mas antes, todas essas mulheres passam por uma constelação. É uma Mas constelação individual com cada uma? Ou você faz uma individual do com cada programa? uma. Eu faço individual com cada uma, porque eu preciso conhecer a história dessa mulher, porque mesmo estando nos encontros em grupo, muitas vezes eu trago um tema de uma só para Entendi. dentro do contexto. Até E porque a esse gente tema sabe que de nas uma constelações. só. Porque nas constelações a gente tem a atuação do campo e da comunidade de destino. Então, se elas se inscrevem no programa juntas, é porque elas têm muitas coisas em comum e o que é trabalhado com uma tem reflexo e impacto É diretamente na isso. vida da outra, porque a comunidade de destino se encarrega de unir esse grupo, né? Sim. Então, é muito forte, assim, quando você. Porque é o mesmo sistema que eu faço o Seja Sua Paz. O Seja Sua Paz é minha mentoria em grupo, que eu tenho a individual e tenho a em grupo. A em grupo é assim. A gente faz a constelação individual também, e aí depois começa a parte em grupo, que são 5 encontros, com intervalo aí entre 15 e 20 dias cada um. Então, dá mais ou menos uns 3 meses. Mas é muito isso, gente, é muito engraçado, porque tem turma que eu já fiz, né, várias, a gente vai para a 10ª edição. Tem turma que o BO de todo mundo é o trabalho. Aí tem turma que o BO de todo mundo é o marido. Tem turma que o BO de todo mundo Mas o foi a campo, né? Então, infância, o sabe? campo É tem muito muito bom. gostoso. É muito legal, porque o É muito universo se bom. encarrega de unir o grupo, É né? isso, é isso, é muito gratificante. Então, essas mulheres, elas permanecem comigo por 60 dias.
além da constelação. Eu fico à disposição no WhatsApp, né, em determinados horários, que é passado para elas esses horários. E nós temos o grupo no WhatsApp, onde elas recebem todos os dias pela manhã um áudio motivacional, uma meditação, enfim, algo ali a mais para poder contribuir com esse processo de não se sentirem só, não se sentirem abandonadas. E nós temos também a plataforma, onde elas têm todas as aulas gravadas, além dos nossos encontros e o grupo no WhatsApp. Então, assim, é um programa completíssimo. Não tem como essa mulher, se ela viver o passo a passo dentro desse processo, não tem como ela não atingir o objetivo de vida dela, seja ele qual for. Nossa, que legal. Muito bom mesmo. E quando que vai ser a próxima turma? Tem ideia? Você já sabe Não, quando vai essa próxima começar? turma está aberta agora. Ah, tá. Depois Tá eu já aberta a não sei inscrição. quando. Então, quem Tá quiser se aberta as inscrever, inscrições. vai aonde? Pelo seu Instagram? Se quiser entrar em contato, vai lá no meu Instagram, lá tem o link. Você pode Qual que é mandar o também Instagram? no direct, é o janiceoliveira.oficial. Tá. Então, Jane se vocês quiserem, Oliveira. lá também tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo. Todos os dias eu coloco muito conteúdo lá. Porque quando as pessoas começam a olhar para o conteúdo, elas começam a entender: ah, isso aqui vai servir para mim. Eu preciso desse processo, eu preciso dessa transformação. Então, mesmo que você não tenha a opção de vir agora para o Lapidando, vai lá, comece a me seguir, tem muito conteúdo bacana. E se tiver alguma dúvida, manda direct, tem a minha equipe. Então, nós estamos, assim, num grupo bem bacana para ajudar e para contribuir com todas as mulheres. Maravilha, muito legal mesmo. Nossa, faz muito sentido, porque é muito recorrente, né, essa conexão aí da mãe com a nutrição, com os BOs em relação ao peso. É muito legal, assim, você se dedicar a olhar exclusivamente para isso, porque quanto mais você se afunila num aspecto, né, numa área, você consegue ter uma expertise muito maior em relação àquilo e construir as ferramentas mais assertivas em relação a essa questão, até porque é algo que faz muito sentido para você, porque você viveu esse processo, né, de Porque eu distúrbio vi. alimentar e tudo. Mas, e hoje em dia é uma demanda muito grande, né, na sociedade, né, Janice? A questão alimentar hoje, o excesso de peso, essa sobrecarga que as pessoas trazem, assim, de precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais, nada tá bom, nunca é suficiente, né? Essa coisa de que nunca é o suficiente está muito latente em relação a tudo, não só a obesidade de alimento, mas obesidade emocional, de informação, de tudo é muito excesso, né? Então é muita falta escondida, é muita escassez escondida, camuflada aí, né? Então faz muito sentido para mim tudo que você trouxe, adorei entender um pouquinho mais, te conhecer também um pouquinho mais, a gente se encontra, né, às vezes nos encontros do GPS aí, mas a gente nunca teve tempo e oportunidade para falar mais sobre as constelações, né? Que é algo tão importante, uma ferramenta tão incrível. Eu sou muito grata por ter tido acesso a isso, né? E por ter conseguido transformar a minha vida, com toda certeza, por através das constelações. Assim, eu falo que existe a Sofia antes de constelação familiar e depois. Eu sou outra pessoa. A minha vida se transformou, não só a minha, mas da minha família. E eu sou muito grata, né, por ter tido acesso a isso. E quando a gente conhece, entende, sabe a potência que tem, a gente tem mais é que reforçar e mostrar para as pessoas o quanto isso é importante. Por isso eu quis te convidar, né, para falar sobre isso, porque realmente pode transformar a vida de muita gente, né? Fico muito feliz pelo seu trabalho e desejo todo o sucesso do mundo, que você tenha aí muito sucesso nessa nova turma. Se você quiser ajudar na divulgação, me manda o material. Eu posto também nas minhas redes, para o pessoal, nos meus grupos, porque eu acho que faz muito sentido. Muito Ótimo, feliz. ótimo. Eu quero te agradecer imensamente por esse convite, por eu trazer um pouquinho, né, de todo esse meu conhecimento que eu tenho e de toda a minha trajetória, porque isso não começou ontem, então eu tenho uma longa trajetória aí de muitas mulheres transformadas, de casamentos restaurados, porque assim, quando eu falo, quando você passa pelo Lapidando Mulheres, você não transforma apenas o seu corpo,
Porque se fosse apenas o seu corpo, bastava apenas você fechar a boca e fazer o exercício, porque afinal você aprendeu que é assim a vida inteira, né? Mas Sim. não, você precisa ter um emagrecimento de dentro para fora. É esse olhar interno, fazer a volta, né? Esse caminho de volta para dentro, olhar para dentro de você, entender quem é você, quais são seus sonhos, o que te motiva, o que te move, o que te faz levantar da cama todos os dias e viver uma nova vida. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live e uma aluna ela me disse assim: a primeira aula fez a pergunta: quem é você? Eu não sabia responder quem era eu. Eu não sabia, eu tinha me perdido de mim. Eu já não conhecia aquela pessoa que eu via no espelho. E hoje, após viver o processo do Lapidando Mulheres, eu consigo olhar para mim, me amar, me aceitar, me acolher, me entender, me respeitar, respeitar o meu corpo, respeitar o meu templo, né, que é onde eu moro. Porque muitas vezes nós estamos olhando para fora e esquecemos de olhar para dentro, que é onde está a resposta para tudo. Com Então, certeza. gratidão por esse convite, de verdade. Amei falar do meu trabalho, amei falar daquilo que eu amo fazer. E o meu coração brilha, o meu coração canta, os meus olhos brilham quando eu falo disso, porque para mim é muito prazeroso, muito. Eu amo fazer o que eu faço, que é transformar vidas. Muito bom, maravilha. Eu adorei também conhecer um pouquinho mais. E é isso, gente. Se você quer olhar para dentro, encontrar aí um caminho de transformação, Lapidando Mulheres é uma ótima oportunidade. Aproveitem que está com turma aberta agora. É janiceoliveira.oficial. Sigam a Janice, acompanhem o trabalho dela também. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e enviar para quem você acha que pode se interessar por esse assunto, porque a gente precisa compartilhar informação, compartilhar conhecimento, né? Sempre tem alguém que quer emagrecer, gente, sempre tem alguém que quer emagrecer, ainda mais emagrecer com consciência, realmente tampando aquilo que está faltando, dando aquilo que você precisa, aquilo que você sente que não recebeu, e através dessa consciência, dessa nova forma de olhar, né, para as relações, a gente consegue se sentir preenchido, completo, pleno, e isso faz você não precisar mais comer tanto para se sentir completo, né, gente? Faz É muito isso. sentido. É isso. Um beijo, Janice. Obrigada. E Um beijo, gratidão. é isso, gente. Até o próximo vídeo. A gente se vê aqui no Seja Sua Paz. Um beijo para vocês.